Fala galera do YouTube, canal Matemática Mais na área, eu sou o Eninho e nós estamos aqui com mais uma videoaula de matemática básica, resolvendo as atividades desse livro aqui, Conquista da Matemática, 7º ano, livro didático aí da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Nós vamos resolver algumas atividades da página 214 e também da página 222, para você que quiser conferir aí. Tá? Então, são números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Peço que você deixe seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, ative o sininho aí para ficar por dentro das novidades aí do canal, ok? E vamos às atividades. Inicialmente na página 214. Verifique se, na ordem que são apresentados, os números em azul são diretamente proporcionais aos números em verde. Então, aqui nós vamos colocar essa linha de números aqui em azul, que estão em azul. Vamos testar se eles são diretamente proporcionais aos que estão em verde. Então, nós vamos colocá-los em forma de razão. Nós vamos colocar 21 está para 7, assim como 12 está para 4, assim como 27 está para 9. E nós vamos verificar se esses números são diretamente proporcionais. O princípio fundamental da proporcionalidade diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se a gente fizer, multiplicar 21 por 4, o resultado tem que ser o mesmo do produto de 7 por 12. Então, vamos verificar. Quando a gente multiplica 21 por 4, dá 84. E multiplicando 7 por 12, dá 84. Então, essas duas razões aqui são diretamente proporcionais. Vamos verificar com as duas últimas agora, a segunda e a terceira. Fazendo aqui, 12 vezes 9 dá 108 e 4 vezes 27 também dá 108. Se a gente fizer aqui, 7 vezes 27, o resultado vai ser o mesmo de 21 vezes 9, certo? Então, eles são, sim, diretamente proporcionais. Na letra B, nós temos 4 está para 16, assim como 9 está para 36, assim como 7 está para 28. Será que são diretamente proporcionais? Vamos fazer o produto dos meios e dos extremos. Então, 4 vezes 36 igual a 144. 16 vezes 9 também igual a 144. Verificando essas duas últimas aqui agora. 9 vezes 28, 256. E 36 vezes 7, 252, perdão. 9 vezes 28 é igual a 252 e 36 vezes 7 também 252. Se a gente fizer o produto de 16 por 7 e de 4 por 28, também nós obteremos aí o mesmo resultado, ok? Agora vamos para a letra C. Então, a letra B são números diretamente proporcionais. Na letra C, nós temos 6 está para 14, assim como 12 está para 7, assim como 18 está para 4. Vamos verificar. 6 vezes 7, 42. 14 vezes 12, 168. Então, não são diretamente proporcionais, E se a gente for verificar também aqui as duas últimas razões aqui, 12 vezes 4 é igual a 48, e 7 vezes 18 é diferente de 48. Então aqui nós já percebemos que não são números diretamente proporcionais. Na letra D nós temos 1,5 está para 2,5, assim como 1,2 está para 2, assim como 10,5 está para 16,5. Fazendo os produtos dos meios dos extremos aqui, nós verificamos que 1,5 igual a 2 é 3, e 2,5 vezes 1,2 também é 3, então essas duas razões aqui são diretamente proporcionais. Agora vamos verificar a terceira razão aqui com a segunda. Quando a gente multiplica 1,2 por 16,5 igual a 19,8.
E 2 vezes 10,5 é igual a 21, né? Então, deu um resultado diferente aqui. Então, a letra D não são números diretamente proporcionais. Número 2. Os números 7, 2 e 35 são inversamente proporcionais aos números 50, 75 e 10, respectivamente. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Então, vamos verificar. Vamos fazer aqui, colocar nas proporções, né? 7 está para 50, assim como 2 está para 175, assim como 35 está para 10. Está afirmando, né, que esses números aqui são inversamente proporcionais. Quando os números são inversamente proporcionais, o produto do numerador pelo denominador de uma razão é igual ao produto do numerador pelo denominador da outra razão. Então, quando a gente faz aqui os produtos, 7 vezes 50 é igual a 350, 2 vezes 175 é igual a 350 e 35 vezes 10 é igual a 350. Então, essa afirmação é verdadeira. Número 3. Sabe-se que os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 80, 55 e 160. Qual é o valor da expressão x mais y? Então, vamos colocar, né, aqui em forma de razão. X são diretamente proporcionais, né? Então, x está para 80, assim como y está para 55, assim como 32 está para 160. Então, nós vamos descobrir qual é o valor de y e qual é o valor de x. Então, nós vamos comparar com esta razão aqui que nós temos o numerador e o denominador, né? Então, nós vamos fazer o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, né? Para ser diretamente proporcional. E aí, fazendo aqui primeiro, nós multiplicamos dessa forma assim, né? Y vezes 160 igual a 55 vezes 32, já que está afirmando que são diretamente proporcionais. Então, nós ficamos com 160y igual a 1760. Y vai ser igual a 1760 dividido por 160, né? Passei esse 160 que estava multiplicando, passei ele para cá dividindo, e nós ficamos com y igual a 11. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o x está para 80, aqui comparando essa fração, 32 está para 160. Então, nós temos que 160 vezes x vezes 160 igual a 80 vezes 32, 160x igual a 2.560, x será igual a 2.560 dividido por 160, né? Passo fazendo as transformações aqui, e nós ficamos com x igual a 16. Qual é o valor da expressão x mais y? Então, nós vamos somar, né, o x e o y. Substituindo aí os seus respectivos valores, 16 e 11, nós obtemos o valor 27. Número 4. Os números x, 30 e 10 são inversamente proporcionais aos números 3, 12 e y. Nessas condições, determine o valor de x menos y. Então, vamos estabelecer aqui as proporções, né? Fala que eles são inversamente proporcionais, então o produto aqui do denominador pelo numerador tem que ser igual em todas as razões aqui, né? E nós temos aqui o 30 vezes 12, que vai dar 360. Então, nós podemos afirmar que 3 vezes x vai ser igual a 30 vezes 12, né? 3 vezes x igual a 30 vezes 12. Então, 3 vezes x igual a 360, x igual a 360 dividido por 3, x igual a 120. Com o y também nós podemos afirmar a mesma coisa, que 10 vezes o y vai ser igual a 30 vezes 12. 10y 30 vezes 12, que é igual a 360, y igual a 360 dividido por 10. Aqui nós só cancelamos os zeros aqui, e ficamos com o valor de 36 para y. Então, x menos y será o valor de x menos o valor de y.
120 menos 36, que é igual a 84. Número 5. Quando você divide 420 em 3 parcelas diretamente proporcionais aos números 3, 7 e 4, você encontra os números A, B e C. Qual é o valor da expressão A menos B menos C? Então, primeiramente, nós vamos ter que descobrir os valores de A, de B e C. Falou aí que o 420 foi dividido em 3 parcelas diretamente proporcionais, né? Que essas parcelas serão A, B e C. Então, ele foi dividido em 3 parcelas, 7 parcelas e 4 parcelas, somando 14 parcelas. Para descobrir o valor aí de cada fração aí, nós vamos somar, né, o valor das parcelas aqui, que dá um total de 14, dividir 420 por 14, que nós encontramos um resultado igual a 30. Então, se ele foi dividido em 3 parcelas, né, diretamente proporcionais, essa aqui, que seria 1/14, é igual a 30, né? Então, 3 parcelas, o A vai ser igual a 3 vezes 30, que é igual a 90. E o número B vai ser igual a 7 vezes 30, que é 210. E o número C, que é 4 vezes 30, que é igual a 120, né? Esse 30 aqui é a constante, né? O K. A constante K que foi que vai reger aí essas parcelas diretamente proporcionais. Então, agora nós vamos fazer A menos B mais C. Então, ó, A, 90, menos B, que é 210, mais C, que é 120. Quando a gente soma, né, nós fazendo aqui a soma e a subtração, nós encontramos 0, né? O resultado dessa operação aqui é igual a 0. Número 6. Divida o número 380 em 3 parcelas que sejam inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 4. Quais são essas parcelas? Então vamos lá, que nós vamos ter que usar um pouco mais de raciocínio. Nós sabemos que nós vamos encontrar aqui, ó, parcelas, né, que nós vamos chamar de A, B e C. E nós vamos dividir essas parcelas, a soma dessas parcelas é igual a 380. E nós vamos ter que encontrar o fator K, aqui é constante, né, desta operação, e são inversamente proporcionais, né? Então, se fosse diretamente proporcionais, o A seria igual a 2K, mas como é inversamente proporcional, nós vamos colocar o K no denominador e esses números no numerador, e esses números aqui nós vamos colocar no denominador. Então, nosso A será igual a K sobre 2, o B é igual a K sobre 5 e o C igual a K sobre 4. Né? Esses números aqui, ó, está falando que essas parcelas são inversamente proporcionais. Né? Então, por exemplo, o inverso de 5 é 1 sobre 5. Né? A gente troca aí coloca o denominador para cima e o numerador para baixo. Continuando aqui, então, quando a gente soma, né, ó, o A mais o B mais o C igual a 380. O A é K sobre 2, o B K sobre 5 e o C K sobre 4 igual a 380. Aqui nós temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Então, a gente tem que fazer o MMC dos denominadores aqui, ó, que é 2, 5 e 4, que será 20, né? E aí, ó, o denominador 20, a gente pega ele aqui, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ó, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes K, 10K. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes K, 4K. E 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes K, 5K. E isso é igual a 380. Certo?
Então, nós ficamos com 19K igual a 380. Aí, o que acontece? Nós podemos até colocar um denominador 1 aqui ó, no 380. Colocando um denominador 1 aqui, ó. E nós vamos multiplicar dessa forma aqui para descobrir o valor do K. Certo? Então, nós vamos ficar com 19K igual a 380 vezes 20. Nós vamos fazer a multiplicação inversa aqui. Ó. 19K vai ser igual a 7.600. O K vai ser igual a 7.600 dividido por 19, que é igual a 400. Então, nós encontramos o valor dessa constante K aqui. Ó. Agora é só substituir, né, no seu lugar aqui para descobrir os números. Então, ó, K sobre 2. A parcela A aqui ó, vai ser K sobre 2. Então, 400 sobre 2, que é igual a 200. A parcela B, K sobre 5. 400 dividido por 5, que é igual a 80. E a parcela C, K sobre 4. 400 dividido por 4, que é igual a 100. Então, os números, ó, 200, 80 e 100. Certo? Agora nós vamos partir para os exercícios na página 222. A tabela a seguir relaciona produção em unidades de uma mercadoria com o tempo de funcionamento da máquina que a produz. Então, aqui, produção industrial, produção de 600 unidades, tempo de 4 horas, 1.500 unidades, 10 horas. Certo? Observe a tabela e responda. Qual a produção, quando a produção passa de 600 unidades para 1.500 unidades, varia em que razão? Então, nós vamos fazer essa razão aqui, ó, né? 600 para 500, quando a gente simplifica, né? A gente pode cancelar os zeros aqui, ó, fica 6 para 15, dividindo tudo por 3, nós ficamos com 2 para 5. E quando o tempo varia de 4 horas para 10 horas, varia em que razão? Também vai variar de 2 para 5, né? Na razão de 2 para 5. 4 para 10, a gente simplifica, divide por 2, 2 para 5. Como são as razões obtidas? 2 para 5, 2 para 5. Então, as razões são iguais, né? Essas grandezas, produção e tempo, são diretamente proporcionais? Olha, é só olhar aqui, ó. Nós tínhamos aqui um número determinado de produção e um tempo em horas, né? Aumentou a produção, aumentou também o tempo. Então, quando uma grandeza cresce na mesma proporção da outra, né? E nós vimos aqui que na mesma razão da outra, né? Nós podemos afirmar com toda certeza que essas grandezas são diretamente proporcionais, sim. Número 2. Observe a tabela e responda às questões. Fertilização da plantação, área do pomar, quantidade de fertilizante. Área de 15.000 metros quadrados, 30 kg de fertilizantes, 20.000 metros quadrados, 40 kg de fertilizantes. A tabela relaciona a área de um pomar e a quantidade utilizada de determinado fertilizante orgânico. Letra A. Quando a área passa de 15.000 metros para 20.000 metros, varia em que razão? É só estabelecer aqui a razão, né? 15.000 para 20.000, a gente cancela os zeros aqui, fica 15 para 20, dividindo tudo por 5, nós ficamos com a razão de 3 para 4. Quando a quantidade de fertilizante passa de 30 para 40 quilos, varia em que razão? Também vai variar de 3 para 4, né? 30 para 40, é só cancelar os zeros aqui, 3 para 4. Qual a quantidade em quilos de fertilizantes necessários para um pomar com área de 30.000 metros quadrados e para um pomar com área de 40.000 metros quadrados? É só a gente usar aqui, né, as relações aqui, ó. Se para 15.000 nós gastamos 30 quilos de fertilizantes, para 30.000 nós vamos gastar o dobro, né? Então vamos gastar 60 quilos. E para 20.000 nós gastamos 40 quilos, para 40.000 metros quadrados nós vamos gastar também o dobro,
né? Vamos só multiplicar por 2, então vai gastar 60 quilos para adubar 30 mil metros quadrados e 80 quilos para adubar 40 mil metros quadrados. Como podemos classificar as grandezas envolvidas nesse problema? São grandezas diretamente proporcionais, né? Aumentam, uma grandeza aumenta quando a outra aumenta e elas aumentam na mesma proporção, na mesma razão. Número 3. A área de um retângulo é obtida multiplicando-se o valor que expressa o comprimento pelo valor que expressa a largura, né? Então, x e y. Responda os itens a seguir. Em um retângulo com 40 centímetros de comprimento, né? Então, x igual a 40. Qual a área desse retângulo se a largura for 8 centímetros? Então, é só multiplicar, né? A largura pela altura. A largura é 40, o comprimento é 40, a largura 8, 40 vezes 8, 320 centímetros quadrados. E qual a área desse retângulo se a largura for 6 centímetros? Então, nós vamos trocar o 8 pelo 6 e nós vamos obter 40 vezes 6, 240 centímetros quadrados. Quando a largura passa de 8 centímetros para 6 centímetros, varia em que razão? Então, 8 para 6 varia na razão de 4 para 3. Né? Só dividir por 2 aí a fração. Ainda o número 3, letra D. As áreas obtidas nos itens A e B variam em que razão? Nós vimos que elas variam, a área, né, foi de 320 para 240, então quando a gente faz a simplificação aí, varia de 4 para 3, né? Dividindo tudo por 80 aí, ou cancelando os zeros dividindo por 8, nós ficamos com 4 para 3. As razões obtidas entre os comprimentos e as áreas são iguais ou são inversas? São iguais, né? A razão aí, pode conferir lá, voltar um pouquinho aí, que nós podemos observar que elas são iguais, 4 para 3. Letra F. Se dois retângulos têm o mesmo comprimento, largura e área são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então aqui, as razões permanecem iguais, então são grandezas diretamente proporcionais. Número 4. Um ônibus faz o percurso da praça central até a praça de um bairro. Um fiscal registrou a velocidade do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida e volta. Então, velocidade de 50 km por hora, tempo de 96 minutos. E velocidade de 60 km por hora, o tempo caiu para 80 minutos. Quando a velocidade passou de 60 para 50 km por hora, variou em que razão? Então, 60 para 50 variou na razão de 6 para 5. Quando o tempo gasto no percurso passou de 80 minutos para 96 minutos, variou em que razão? Então, estabelecendo a razão aí, fazendo a simplificação aqui, nós observamos que ela variou de 5 para 6. Nós podemos observar aqui, a velocidade variou de 6 para 5 e o tempo de 5 para 6. Certo? Inverteu aqui, Letra C. Se a velocidade média do ônibus fosse 30 km por hora, qual seria o tempo gasto no percurso de ida e de volta? Aqui nós podemos fazer o produto da velocidade pelo tempo aqui. Quando a gente multiplica uma grandeza pela outra, nós obtemos 4.800. Aqui também, 60 vezes 80, 4.800. Então, nós podemos usar essa constante aqui, para descobrir o tempo gasto quando a velocidade cai para 30. Né? Então, a velocidade de 60 para 30, se 60 por hora gastaria 80 minutos, caindo para 30 x minutos. Né? Nós vamos descobrir aqui. Nós já vimos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, o produto
do numerador pelo denominador aqui, são iguais, né? 60 vezes 30 vai ser igual a 80 vezes o x, ou 80... Aqui nós vamos fazer, né? Só eu falei errado aqui. Nós vamos usar essa constante aqui, ó, né? O produto da velocidade pelo tempo. Então, ó, velocidade pelo tempo. Então, nós vamos fazer esse produto aqui, ó, 30x vai ser igual a 60 vezes 80. Nós vamos multiplicar dessa forma aqui, porque são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, fazendo essa conta aí, ó, 30x vai ser igual a 4.800, x vai ser igual a 4.800 dividido por 30, né? Passando 30 para cá, dividindo, que vai ser igual a 160, o tempo gasto aqui, né? 160 km, 160 minutos, tá? Vou até corrigir aqui, até pagar esse quilômetro por hora aqui, que fica até fora do... não tem nem como, né? O ônibus andar 160. Aqui nós estamos falando de tempo. Então aqui, ó, vai ser 160 minutos. 160 minutos. Certo? E na letra D, a velocidade do ônibus e o tempo gasto nos percursos são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Nós já vimos aqui que são grandezas, velocidade e tempo gasto, velocidade média e tempo gasto são grandezas inversamente proporcionais. Ok?